Gente, eu falei que ia ser mais de boa, não é que eu vou correr, que de fato eu quis fazer uma década de 70 um pouco mais geral, porque eu acho que a década de 50 e 60 formam muita coisa, né? Então aqui, na década de 70 já tá formado, só que aqui acontece o rock progressivo, né? Então as bandas já vêm sabendo o que vão fazer, sabendo por que estão fazendo. Olha ela aqui, os secos e molhados. Aí sim, chegamos lá. Década de 70. O que é esse povo aqui que tá aparecendo? Eu escolhi alguns, tá, gente? Escolhi alguns, porque eu quero falar um pouco do rock progressivo que a gente já começou a falar ali. Quando a gente falou da Bolha, Bicho de Seda, aí vai entrar aqui Moto Perpétuo, Som Nosso de Cada Dia. Você vai ter Walter Franco, né? Som Imaginário. Você vai ter uma galera importante fazendo esse trabalho. E uma característica do rock progressivo é que, primeiro, ele não tem muito essa característica de ser o rock puro, de fato. O rock progressivo, ele tem uma proposta de uma musicalidade um pouco mais complexa, ou de misturas um pouco mais fora do padrão, e despadronizar o quanto mais possível. Por isso que grandes bandas de rock progressivo têm um instrumental um pouco mais difícil, tem introduções imensas, temas instrumentais que passam além da conta. Começa a ser uma certa extrapolação, ou seja, é quase como se fosse se opor a um aspecto anterior, né, que existia. Então surge esse tipo de banda, né? Eu coloquei o Clube da Esquina aí porque o Clube da Esquina faz parte, esqueci de botar Novos Baianos, faz parte disso. Que você ouve, você fala, mas é rock? Mas já tá misturado, entendeu? Tá mais aguado, aquela coisa toda. É rock sim. Então assim, você tem a Barca do Sol, você tem Patrulha do Espaço, você tem Ave Sangria, Zé Ramalho surge nesse tempo aí, que também fazendo alguns discos psicodélicos, alguns discos que também ali trabalham com a música de rock progressivo. E é claro, né, você tem aqui, ó, Moto Perpétuo, que é essa banda que tá ali em cima, ela é banda do Guilherme Arantes, né? O Guilherme Arantes surge nessa banda, faz apenas esse disco, depois ele vai fazer a carreira solo dele. Secos e Molhados, a gente viu, né? O filme recente do Ney Matogrosso, né? Ney Matogrosso é um cara o cantor que trabalhava em teatro e tal, e os caras estavam fazendo versões, né? De poemas, eles estavam musicando poemas, né? E fizeram 2 discos espetaculares. Agora, e aí, gente? Aí tem essa... E o Kiss copiou? O Kiss copiou? Aí que tá, pergunta pra todos vocês. O Kiss copiou os Secos e Molhados ou não? O Kiss copiou os Secos e Molhados ou não? Aconteceu essa cópia? Aconteceu isso? Será? Será que aconteceu? Ai. O Kiss copiou sim, olha lá. Eu vou me abster. Pera aí que eu quero pegar um comentário. A Jéssica Cruz falou, cadê a Gal Costa? De fato, tem a Gal Costa também nesse meio tempo. Porque o que acontece? Quando a Tropicália... Existem os shows na Boate Sucata com Caetano, com Gil, os Mutantes. Esse show dá uma merda, que eu não vou nem entrar em pormenores, né? Lá pra frente eu vou ter alguns programas falando sobre Tropicália geral e tudo, tá? E vou dar detalhes. Mas, enfim, falando mais rápido assim, deu merda. Um show que deu merda e era ditadura militar e tal. Eles tiveram que depor, ficaram presos por um tempo, tiveram que sair do país. Beleza. Sem Caetano e sem Gil, a Tropicália meio que ficava sem ninguém. E a Tropicália ficando sem ninguém, alguém tinha que vestir essa bandeira, alguém que tinha que levantar isso aí de volta, né? E aí a Gal Costa, ela faz discos de fato bem psicodélicos. O disco de 69 da Gal, que é um disco todo coloridão, a capa toda colorida, cara, aquele disco é um disco de rock, Janis Joplin, sabe? É um disco de rock pesado, um negócio assim. Então tem também a Gal Costa nessa conta aí, né? Aí aqui você tem os Mutantes, né? Que aí você fala, pô, os Mutantes tá na fase psicodélica, e quando você vai mostrar as bandas progressivas, tá os Mutantes também. Pois é, os Mutantes, eles mudam bastante seu estilo, né? E aí, como eu falei aqui, eu fiz uma lista rápida, né? O Lee Jackson, Secos e Molhados, Moto Perpétuo, Clube da Esquina, Som Nosso de Cada Dia, Azimuth, Casa das Máquinas, Made in Brasil, O Terço, Som Imaginário, A Bolha, Walter Franco, poeta Walter Franco, né? Jades Macalé, A Barca do Sol, Patrulha do Espaço, o Ave Sangria, o Zé Ramalho, né? Surge nessa esteira também, depois vão se aguando aos poucos, claro, né? Próprio Alceu, né? Então, as músicas em si começam a ter esses aspectos também, os discos que vão lançando tem os aspectos dilanesco e tudo e tal. Agora, os Mutantes, eles têm uma coisa engraçada, cara. Eles, de fato, vão pro rock progressivo, porque eles são fã do Yes, né? Começam a querer mudar de fato a roupagem. Eles não querem mais fazer o rock psicodélico. Eles querem passar a fazer o rock progressivo. Aí a gente vai entrar num capítulo muito importante. Muito importante. Porque tem 2 nomes que fazem os anos 80 serem o que são os anos 80. E aí começando dos Mutantes, né? Não tem como a gente falar da história do rock sem falar da importância iconográfica. Agora a gente vai entrar na parte iconográfica que eu tava falando. A parte importante da iconografia no rock.
né? Rita Lee e Raul Seixas, né? Rita Lee eu já comecei contando a história dela, né? A Rita, ela começa lá nos Mutantes. A partir de dado momento, os Mutantes fazem muito sucesso e ela é muito importante pros Mutantes, né? Porque ela faz toda a parte de figurino, muitas das letras são delas, a parte debochada é muito dela. Isso fica muito claro quando você percebe as temáticas, né? A forma como muda a musicalidade dos Mutantes com a saída dela. Você percebe o quanto ela é importante ali, né? Só que de repente eles falaram, gente, os Mutantes, né? Os irmãos Batista, eles resolvem que eles querem ir para outro caminho. Eles querem fazer um disco de progressivo e querem partir pro rock progressivo, porque o rock progressivo seria a novidade. O rock progressivo seria aquilo que eles mais queriam fazer. Por quê? Porque eram grandes músicos. Lembrando, o rock progressivo tem uma proposta de ser uma música totalmente quebrada. Quanto mais fora do comum, melhor. Então, para grandes instrumentistas, isso é um desafio gostoso, entendeu? Então, eles começam a querer ir para esse caminho. Por isso que eles estão ali junto com a galera do rock progressivo. A Rita Lee sai do grupo. Ou seja, acabou a carreira da Rita Lee, né? Sem um grupo. Pois é, começou a carreira da Rita Lee. A Rita Lee, ela mostra pro mercado que o mercado poderia se manter se o mercado pisasse mais no rock. Por que é importante essa dupla aqui, gente? Elas começam a ditar esse rock que a gente comentou agora há pouco. Porque o rock com camada social, com a letra um pouco mais densa, com a letra um pouco mais ácida e crítica, começa aqui. Começa com esses dois, né? Começa com esses dois. Então a Rita Lee, ela sai dos Mutantes, ela é expulsa dos Mutantes, né? E ela começa a fazer alguns projetos como as Cilibrinas do Éden, que é um projeto muito bom. Aí ela para com Cilibrinas do Éden, que é um projeto excelente. Ó, Mutantes é um projeto excelente, ela é expulsa. Cilibrinas do Éden é um projeto excelente. Depois ela faz o Tutti Frutti, se junta com Tutti Frutti. Rita Lee Tutti Frutti faz o disco Fruto Proibido, que é um deslumbre, descasso. E depois ela faz uma carreira junto com Roberto de Carvalho, que é um sucesso de público. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Onde a Rita Lee pisou, virou ouro. E ela vendeu muito. Ela mostrou ao mercado. O mercado começou a ficar, olha que louco, né? Estávamos com crise econômica. Na década de 70, a crise econômica bateu muito forte, né? Apesar de todos os milagres da ditadura, todos os milagres econômicos possíveis, o mercado musical se viu ali obrigado a escolher um gênero pra chamar de seu, né? Escolher um gênero, né? Que gênero escolher, né? Então, eles olhavam pra Rita Lee, eles olhavam aquele ícone, porque a Rita Lee, ela já estava começando a ser conhecida pelos cabelos vermelhos, pelos óculos, entendeu? A parte do ícone, você criar a sua imagem, mostrar a sua imagem, trazer a sua imagem para um público, o público reconhecer aquela imagem, um ícone. Ó, o Piru, Pirula é um ícone, olha isso aqui. Isso é iconografia, ó. Pirula é um ícone, né? Ou seja, a Rita Lee começou a trabalhar essa iconografia. E o Raul Seixas também. O Raul Seixas, ele começa lá na década de 60. Ele faz, sabe aqueles grupos Renato e seus Blue Caps? Bill Haley e seus Cometas, e Betinho e o Conjunto, seu Conjunto e tal. Ele também tinha o Raulzito e os Panteras, né? Raulzito e os Panteras. Só que era um grupo meio que de Jovem Guarda também, fazia uma música mais Jovem Guarda e acabou não dando muito certo. Ele foi virar produtor, né? Ele era muito amigo do Gerry Adriane, né? O Gerry Adriane ajudava ele. Ele colocava o Raul lá no trabalho de produtor, né? Então ele foi um produtor muito proficiente. Ele fazia canções para outras pessoas, ele era muito criativo. E aí ele fazia uma espécie de 360, né? Ele fazia música, ele te produzia, ele te lançava, ele fazia de tudo e tal. Só que ele não era lançado. Então aí quando ele passou a ser lançado, ele era muito fã de Elvis, ele fazia os trejeitos todos do Elvis, ele começava a trazer o rock and roll para ele, começou a trazer um misticismo que também deu muito certo, né? E ajudou na iconografia. É impressionante, né? Impressionante. Então, assim, você vê uma coisa como o Raul Seixas e como a Rita Lee dando certo, porque o Raul Seixas lança 3 discos que são sucessos de venda. E assim, eles começam a ser sucessos de venda dando opinião, porque os discos da Rita Lee, tanto os discos da Rita Lee como os discos do Raul Seixas, já não são discos em que você vai falar do Calhambeque Bibi. Já não são discos que são simplesmente, sabe, uma punhetagem musical que você fica lá mostrando acordes e mais acordes, qualquer coisa nesse sentido. Já são canções que falam da sociedade, ainda na ditadura militar, então tendo que esconder ali, fala, já alfineta, já começa a trazer as condições sociais, já começa a trazer um pouco mais de ironia, tem muito deboche. É impressionante o trabalho que faz aqui Raul Seixas e Rita Lee. Acontece o seguinte, o mercado musical em crise econômica, ele começa a pensar, pra onde que eu vou? Qual é o caminho que eu vou? E tinha 2 vias, ou o rock
ou eu vou pro rock nacional, ou eu vou pra soul music, né? Que aí de fato você tinha nomes como Cassiano, você tinha Tony Tornado, você tinha Gerson King Combo, um tal de Tim Maia. Então tinha uma galera que podia sim levantar um mercado da soul music. Só que, cara, tinha Raul Seixas e Rita Lee do outro lado. E um monte de rock progressivo e um monte de coisa. E ali você tinha dois sucessos de público. Pessoa falando pras massas. Eles começaram a entender que, putz, eu acho que o caminho é o rock, né? Então, o mercado musical do país percebeu que o caminho é ir pro rock. E quem deu esse caminho foi Raul Seixas e Rita Lee. Cada um seguiu os anos 80 de uma maneira diferente, né? O Raul cada vez com altos e baixos, com dificuldades, principalmente porque ele tinha diabetes, pancreatite, problemas com bebida, com éter e outras droguitas más, né? A Rita também teve algumas internações, mas ela ainda se manteve fazendo discos mais relevantes na década de 80. O Raul Seixas nos deixa em 1989, a Rita Lee nos deixou há pouquíssimo tempo, há pouco mais de 2 anos, né? Então, assim, você tem esses dois ícones da música brasileira e o mercado da música brasileira aposta no rock dos anos 80, e aí a gente chega no final da nossa história, aposta no rock dos anos 80, porque encontra nessas figuras a iconografia necessária para você fazer um produto. Ou seja, o rock ele passa a ser a aposta dos anos 80. Não achem estranho o fato de ter surgido um monte de bandas nos anos 80. Não foi por acaso, né? Era a aposta da vez. Até quem não fazia rock ia fazer rock, porque o rock era a aposta da vez. E eu consegui, hein? Consegui. Cheguei. Vamos lá? Anos 80! Charrete que perdeu o condutor.